Som. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite do dia 25 de novembro de 2019, a 36ª reunião ordinária de 2019. Vamos iniciar nossa sessão em nome do Senhor Jesus, rezando a oração de costume. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Solicita ao senhor secretário, vereador José Paulo da Silva, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Cláudio de Lima Lopes, Deildo Nunes Pereira, Déncio Wellington de Souza, Evaristo Ribeiro de Oliveira, Francisco de Assis Silva, João Alberto Silva, José Paulo da Silva presente, Marco Batista, Matheus Bustamante Gomes. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2019. Não havendo manifestação, considera-se aprovada a ata da sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2019. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura do ofício número 309/2019 do prefeito municipal. Ofício número 319/2019, Petralva, 18 de novembro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Deildo Nunes, Câmara Municipal, vereadores. Assunto: esclarecemos, referência ao ofício número 230/2019. Senhor Presidente, com cordial cumprimento em atenção ao expediente da referência dos requerimentos apresentados pelos ilustríssimos vereadores Déncio Wellington de Souza, José Paulo da Silva, Cláudio de Lima Lopes, Evaristo Ribeiro de Oliveira, Matheus Bustamante Gomes, João Alberto Silva, esclarecemos o seguinte. Vereador Déncio Wellington de Souza, em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que nosso departamento de estrada de rodagem desta prefeitura já enviou o funcionário para fazer uma avaliação no bairro Cafarnaú, em todos esses setores, pedido neste requerimento acima citado. Já está no planejamento da administração e dentro de nossas possibilidades estaremos solucionando este problema conforme requerimento. Vereador José Paulo da Silva, em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que nosso departamento de obra, de estrada e rodagem do município estará avaliando a situação deste trecho de estrada e, dentro de nossas possibilidades, iremos fazer a devida manutenção conforme pedido e requerimento. Em resposta ao referido ofício
de autoria do ilustre vereador, comunicamos, já é de conhecimento do nosso departamento de estrada de rodagem desta prefeitura e fez algumas melhorias neste bairro, acima citado, mas assim que possível deslocará os maquinários para fazer uma manutenção neste local, melhorando a passagem dos veículos que trafegam neste trecho do bairro da Pipa, conforme requerimento. Terceiro, vereador Cláudio Lima Lopes. Em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que o Departamento de Obra de Estrada de Rodagem desta Prefeitura será informado para dar uma boa manutenção neste trecho de estrada que liga bairro Santo Antônio ao Cafarnaú, conhecido como Vai e Vem, conforme pedido neste requerimento. Em se tratando desta demanda, que se refere à retirada de um quebra-mola existente na rua Juvenil Geraldo Teixeira, comunicamos em contato com o nosso departamento de obra desta prefeitura para fazer um estudo para que se possa fazer esta mudança de localidade. Vereador Evaristo Ribeiro de Oliveira. Em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que, além deste requerimento, a Prefeitura já vem recebendo várias visitas de pessoas que residem nesses bairros rurais onde fica situada esta ponte, com intuito de pedir uma devida manutenção por parte do Executivo. Informamos que o departamento responsável que tão logo estará fazendo as devidas melhorias necessárias. Quinto, vereador Matheus Bustamante Gomes. Em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que o município possui conta específica do Fundo Municipal de Cultura, FMP, e FUNPAC, Fundo do Município do Patrimônio Cultural. Portanto, as despesas feitas por parte da cultura estão alocadas nesta conta. E segue em anexo o demonstrativo de conta corrente. Para possíveis averiguações, quanto às ações, podemos destacar um ótimo trabalho feito pela empresa João César Silva, com crianças jovens, terceira idade e alunos da PAI. Empresas que fazem o levantamento e pontuação do ICMS cultural, despesas diversas como folha de pagamento bruto do diretor da pasta, combustível, telefones, internet, evento Ameride, Coral, Pedroc e também despesa de diárias da diretora do Departamento de Cultura. O intuito de adquirir conhecimento para melhorar nossa pontuação, revertendo em recurso para o município. Em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que tivemos mesmos alguns problemas de mão de obra no departamento de limpeza desta prefeitura. Estamos com pouca mão de obra disponível, mas já reunimos com o chefe e sua equipe para a coleta de lixo seja normalizada conforme pedido em requerimento. Em resposta ao referido ofício de autoria do ilustre vereador, comunicamos que o secretário e diretores do departamento municipais já foram comunicados e estão preparando os relatórios para prestar contas das suas respectivas ações realizadas no exercício 2019. Sexto, vereadores Matheus Bustamante Gomes, João Alberto Silva, José Paulo da Silva, Cláudio Lima Lopes. Em resposta ao referido ofício de autoria dos ilustres vereadores, comunicamos que realmente o nosso departamento de estrada de rodagem desta prefeitura já fez várias melhorias nos bairros rurais, acima mencionados, inclusive nos pontos mais críticos. Foi cascalhado quanto a estes montes de terra deixada na encosta das estradas. Dentro de pouco tempo estaremos providenciando a retirada conforme pedido em requerimento. Atenciosamente, Josimar Silva de Freitas, prefeito municipal. Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura do convite da Escola Estadual Professor Arcádio do Nascimento Moura.
Formandos. A Escola Estadual Professor Arcádio do Nascimento Moura e os concluintes do ensino fundamental têm a honra de convidar vocês para as solenidades. Missa em Ação de 2019. Missa em Ação de Graças, 11 de dezembro de 2019, às 19 horas. Igreja Matriz São Sebastião, Pedralva. Colação de grau, 16 de dezembro de 2019, às 20 horas. Quadra do Colégio Pedralva. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do convite da Prefeitura de Pedralva. Convite. A Prefeitura Municipal de Pedralva, através da Secretaria Municipal de Saúde, tem a honra de convidar vossas senhorias para participar da solenidade de reinauguração da Unidade Básica de Saúde SF III, Francisco de Calda de Abreu. Data: 7/12/2019. Horário: 10 horas. Local: UBS, Francisco de Calda de Abreu. Endereço: Rua João Paulo II, 105, bairro São José. Josimar Silva de Freitas, Prefeito Municipal. Eduardo Guimarães da Rocha, Secretário Municipal de Saúde. Não havendo outras matérias para serem lidas no expediente, passaremos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 024/2019 e da emenda número 01. Onde que está essa? Aqui. Tem. Não, é aqui mesmo. Comissão de Finanças e Orçamento, mas... Parecer sobre o projeto de lei número 024/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 024/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pedralva para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Relatório. Vem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em análise preliminar, o projeto de lei número 024/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que contém a proposta orçamentária do município para o próximo exercício. Designado relator desta comissão, recebi a matéria e, após analisá-lo, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Ao projeto, até esta fase da tramitação, não foram oferecidas emendas por vereador ou comissão. Fundamentação. A elaboração da proposta orçamentária pelo município é uma exigência legal partindo da própria Constituição Federal, artigo 165, com base no princípio do planejamento. O município deve fazer uma estimativa da arrecadação esperada para o exercício que se inicia no dia 1º de janeiro de 2020 e uma previsão da despesa que realizará ao longo do próximo ano. Receita total para 2020 está estimada em R$ 28.512.000, apenas 0,8% do valor orçado para 2019. O projeto inclui também o orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 840 mil. O inciso 8º do artigo 165 da Constituição Federal determina que o orçamento somente pode conter as disposições relativas à previsão da receita e à fixação da despesa e, ainda, a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito. Assim, o conteúdo da proposta se resume
aos quadros de classificação de receita e despesas as previsões contidas no artigo 5º, que concede autorização ao Executivo para realizar suplementações de dotações no exercício 2020 e praticar outros atos correlatos de gestão orçamentária. A primeira autorização prevista no artigo 5º é relativa à abertura de créditos suplementares mediante anulação de outras dotações de despesas até o limite de 20% do valor total do orçamento. Esta autorização é permitida pelo artigo 7º da Lei 4.320/64, segundo o qual a Lei de Orçamento pode conter autorização ao Executivo para abrir crédito suplementar até determinada importância. Caso a Câmara aprove esta autorização, poderá o Poder Executivo fazer planejamento de saldo de dotações durante a execução orçamentária através de decreto, ou seja, sem aprovação específica do Legislativo até o limite autorizado. Os incisos 2º e 3º do artigo 5º autorizam o prefeito a abrir créditos suplementares utilizando os recursos de excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício anterior. Tais autorizações são válidas, porém é obrigatório, por força do artigo 7º da Lei 4.320/64, que sejam fixados limites para estes créditos, seja em valor ou percentual da receita. Também é recomendável que estas hipóteses sejam previstas em conjunto com a de anulação de dotações, adotando um percentual global para as suplementações. Na sequência, o inciso 4º do artigo 5º trata da adequação dos dispêndios aos efetivos comportamento da receita. Disposição esta desnecessária, posto que o princípio da responsabilidade fiscal já inclui o equilíbrio entre a arrecadação e as despesas do município, reprovando a realização de despesas sem cobertura de receitas correspondentes. Em relação ao anexo do projeto, especialmente os quadros de receita e despesa, fica a cargo da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira analisar se as despesas previstas coincidem com os projetos e atividades estabelecidos no projeto do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois a compatibilidade entre essas leis é um requisito exigido pelo artigo 165, inciso 7º da Constituição Federal e pelo artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mais diante do relato acima, proponho uma emenda a fim de reformular as previsões contidas no artigo 5º. Conclusão. Ante o exposto, concluo que o projeto é regular, é legal e no mérito pela aprovação do PL 024/2019, com as modificações propostas através de emenda que segue anexa, que visa reformular o artigo 5º. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2019. Vereador Marcos Batista, secretário relator, votou de acordo com o relator. Vereador João Alberto Silva. Evaristo Ribeiro de Oliveira, vice-presidente. A emenda está dentro. Ah, tá. Ainda não. Projeto de Lei número 024/2019 estima a receita e fixa a despesa do município de Pedralva para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. A emenda número 1, modificativa e supressiva. Fica reformulado o artigo 5º do projeto de lei em tela, promovendo-se a modificação e a supressão de incisos, de forma a constar com a seguinte redação:
Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% da despesa total fixada no orçamento do município para reforço das dotações que se fizerem insuficiente durante a execução orçamentária de 2020, nos termos previstos no inciso 1º do artigo 7º e artigo 43, inciso 1º da Lei Federal número 4.320/1964. Justificativa. O inciso 2 e o 3º estão sendo suprimidos e seus objetos está sendo incluído no novo capítulo do artigo 5º, que passa a abranger as 3 principais fontes de recurso previstas na Lei 4.320/64, para abertura de créditos suplementares, ou seja, anulação de outras dotações em excesso de arrecadação superávit financeiro do exercício anterior. Quanto ao percentual, consideramos que o percentual de 20% é elevado em face da relativa estabilidade da moeda e a observância do princípio do planejamento, que deve reger o cálculo das previsões de despesas do município. No mais, para o ano em curso, foi autorizado o percentual de 15% e, como não foi solicitado pelo Executivo aumento desse percentual, concluímos que esse percentual foi suficiente. Também pelo fato de, no ano de 2018, ter sido demonstrado nesta Casa que, nos últimos exercícios, o percentual de suplementação efetivamente utilizado ficou abaixo de 15%. A reunião e a redução deste percentual também contribuiu para um melhor controle pelo Poder Legislativo, dificultando eventuais excessos do Poder Executivo na movimentação de dotações, no descumprimento de projeto e atividades aprovados pela Câmara no orçamento do município, mas não obstruirá a administração, já que, caso necessite fazer suplementações maiores, o prefeito poderá, a qualquer momento, enviar à Câmara projeto de lei de abertura de créditos suplementares e especiais, cujos valores não serão computados no limite de 15% a ser autorizado. Por fim, o inciso 4º está sendo excluído por ser desnecessário. Com estas explicações, solicito a aprovação dos colegas vereadores a esta emenda. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2019, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Marcos Batista, secretário-relator. João Alberto Silva, presidente. Evaristo Ribeiro de Oliveira, vice-presidente. Pode ir embora, né? Ajuda eu. Parecer sobre o projeto de lei 024/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira sobre o projeto de lei número 024/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pedralva para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 024/2019, de autoria do prefeito municipal, que contém a proposta orçamentária do município para o próximo exercício. Designado relator desta comissão, recebi a matéria acompanhado do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e do parecer da Consultoria Jurídica da Câmara e, após analisá-la, passo a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Ao projeto, até esta fase da tramitação, foram oferecidas uma emenda pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fundamentação. O projeto em análise foi analisado pela Consultoria Jurídica da Câmara, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tendo sido verificado que o projeto mostra-se regular,
Registra-se que foi realizada por esta comissão uma audiência pública para a discussão do orçamento, conforme orienta o inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta audiência foi dirigida à comunidade local, destinando-se à apresentação e à discussão da proposta orçamentária, especialmente da programação das despesas do município, ou seja, a destinação do dinheiro público. Cabe frisar que a Lei de Responsabilidade Fiscal não contém uma simples recomendação neste sentido, mas dita uma obrigação, consistindo a mesma em um dos instrumentos para garantir a transparência da gestão fiscal. Lembramos também que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige este procedimento não apenas por parte do Legislativo, mas igualmente por parte do Poder Executivo, na fase de elaboração das leis orçamentárias, que não cumpriu esta determinação, razão pela qual o Legislativo redobrou a atenção sobre o projeto e realizou audiência pública, convidando representante do Poder Executivo. Quanto ao conteúdo da proposta, analisamos que os quadros de classificação de receitas e despesas, a previsão contida no artigo 5º, que concede autorização ao Executivo para realizar suplementações de dotações no exercício de 2020 e praticar outros atos correlatos de administração orçamentária. Em relação aos anexos do projeto, especialmente os quadros de receita e despesa, verificamos que as despesas previstas coincidem com os projetos e atividades estabelecidos no projeto do plano plurianual. Também em tramitação na Câmara e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Haja vista que a compatibilidade entre essas leis é um requisito exigido pelo artigo 165, inciso 7º da Constituição Federal e pelo artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto aos valores globais do projeto, ora analisado, vê-se que a receita total para 2020 está estimada em R$ 28.512.000, o que representa apenas 0,8% acima do valor orçado para 2019. Contudo, observamos-se com mais detalhes os principais blocos de receitas. Verifica-se variações diferenciadas, algumas menores, outras maiores, na comparação com o exercício corrente. Dentre os principais receitas do município, a previsão da FPM está sendo reduzida em 4% em relação ao orçamento de 2019 do ICMS. Está sendo aumentado em 22,8% e a do IPVA em 31,4%. Dentre as receitas próprias arrecadadas diretamente, a previsão do IPTU é 7% inferior à de 2019. Enquanto para o INSS se prevê um crescimento de 28,5% e para as taxas municipais estima-se um aumento de 9%. Já as transferências de capital estão sendo reduzidas em 28,75%, passando para aproximadamente 1,6 milhões em 2020. Lembra-se que as transferências de capital são aquelas receitas que o município pode receber de outras entes da federação, ajustada geralmente através de convênio com os órgãos federais e estaduais, e sendo destinadas à realização de investimentos tais como obras e aquisição de bens. E sua previsão no orçamento não significa segurança de que os convênios serão realmente firmados, mas apenas uma expectativa, cuja concretização dependerá da existência de fonte de recursos, bem como a diligência e vontade política para a celebração dos convênios e dos cumprimentos das formalidades burocráticas para a liberação dos recursos. Prosseguindo,
registra-se que da receita tal orçada, nada menos do que 26,6 milhões ou 93,5% do total correspondente a recurso externo, transferência da União e do Estado, FPM, ICMS, convênio, etc., o que mostra o quanto o município é dependente dos repasses externos de recurso. O projeto inclui também o orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 840 mil, que gerará um repasse mensal de R$ 70 mil, sendo este o valor 9,4% acima do orçado para 2019. Esta proposta foi elaborada com base nas instruções fornecidas pela mesa diretora. Com relação à emenda apresentada a este projeto, propondo a reformulação do artigo 5º do projeto, entendemos que foi apresentada corretamente, podendo ser aprovada. Conclusão: diante do exposto, este relatório opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2019, João Alberto Silva, secretário relator. Votaram de acordo com o relator Matheus Bustamante Gomes, presidente, vereador Francisco de Assis Silva, vice-presidente. Informo que, de acordo com o artigo 289 do Regimento Interno desta Casa, as emendas oriundas de comissão terão preferência para a votação sobre a proposição principal. Portanto, como a emenda foi apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, iremos discutir e votar primeiramente a emenda. Coloco em discussão a emenda número 1 ao projeto de lei 024/2019. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhores vereadores, cidadãos presentes, internautas que nos acompanham, boa noite a todos. Senhor presidente, a comissão nossa de Legislação, Justiça e Redação, nós apresentamos essa emenda porque analisando os orçamentos anteriores, dos anos anteriores, e podemos observar que o município não vem gastando o total de 20% de suplementação. Trabalha na forma dentro de mais ou menos 13%, 14%. Então, colocamos essa emenda aí de 15%, dando esse limite máximo aí. A gente acredita que consegue até menos que isso, né? Principalmente para deixar mais também a administração fazer os orçamentos posteriormente aí, mas com a realidade do nosso município aí. Por isso apresentamos essa emenda. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu do Nunes Pereira, demais vereadores, público aqui presente, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, apenas para efeitos de complementação, né, acho que o ponto principal é esse mesmo. Se havia uma previsão, pelo menos no projeto original, de uma abertura de créditos suplementares até 20%, né, uma autorização legislativa, para que isso ocorresse sem necessariamente passar aqui pelo legislativo. E se realmente a comprovação de que 20% vamos dizer assim, um limite excedente, acima do que efetivamente necessita, acredito que 15% está dentro da realidade, até porque ele cumpre aquela finalidade de manter um poder fiscalizatório de todos, mas também permitir que o orçamento tenha uma pequena flexibilidade, né? Mas eu só vou chamar a atenção por causa de uma coisa que eu acho que é muito bem colocada na emenda. Bem da verdade, o que o projeto original previa é que 20%, esses 20% só teriam um reflexo naquelas dotações que fossem anuladas ou remanejadas. As aberturas de créditos suplementares pelo projeto original que fossem utilizados como fonte, o excesso de arrecadação, ou seja, aquele momento em que há uma análise das metas daquele ano, e prevê que o município arrecadou mais, se você utilizar essa fonte, não entraria nos 20%.
Da mesma forma que se, no ano de 2019, entender que, ou concluir, que o município arrecadou mais do que previu, arrecadou mais do que gastou, acontecendo então o superávit financeiro, se a fonte utilizada para a suplementação também fosse essa, o superávit financeiro, não interferiria nos 20%. Vou ler para vocês. Abrir créditos, no inciso 1, abrir créditos suplementares até o limite de 20% do valor total dos orçamentos das dotações que fizerem suficientes durante o exercício. Beleza. Podendo, para tanto, utilizar-se da anulação parcial ou total das dotações. Aí o inciso 2, abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2020, podendo, para tanto, utilizar-se do excesso efetivamente realizado até o limite de 100% do orçamento. Ou seja, se fosse utilizado esse inciso, não entraria nos 20%. Da mesma forma, inciso 3, abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2020, podendo, para tanto, utilizar o superávit financeiro verificado no exercício anterior. Quando fosse utilizado o superávit, não teria nem limite, ele podia suplementar, vamos imaginar que, é óbvio, não é isso, mas que o superávit financeiro fosse até maior que o orçamento, que é uma coisa absurda de acontecer, mas se ocorresse, né, não teria influência nesses 20%. Então, a emenda, da forma que está colocada, ela basicamente diz o seguinte: qualquer abertura de crédito suplementar, independente se for anulação de uma despesa, por exemplo, está lá, aquisição de área para casa popular, está lá previsto R$80 mil, se eu não tiver previsto, se eu não tiver enganado. Você tira ali 10 mil para jogar em outra, aí entra nos 20%. Da mesma forma, se utilizar o excesso de arrecadação, vai entrar nos 20%. E da mesma forma, se houver superávit financeiro esse ano e utilizar desse superávit financeiro, a emenda também diz que vai entrar nos 20%. Independentemente disso, para resumir, o município todos os anos foi desse jeito, independente da fonte foi utilizada, e o município não chegou a utilizar 15%. Então, eu acredito que a emenda, do jeito que está, ela atende a sua finalidade. Certo? Muito obrigado. Coloco em primeira votação a emenda número 01 ao projeto de lei 024/2019. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 024/2019. Senhor presidente, a gente chega para discutir, talvez o projeto, se não for um dos mais importantes do ano, que eu acredito que precise ter a atenção de todos, não só nós vereadores aqui, como membros da prefeitura e da população. Foi interessante que eu fiz uma publicação a respeito do orçamento e eu percebi que muitas pessoas me questionaram, inclusive vou respondê-las, justamente porque eu percebo, e isso eu acredito seja o entendimento de vocês também, pouca gente sabe. E eu até fiz, num comentário que eu fiz com uma pessoa na rua, eu acredito que 99% das pessoas aqui em Pedralva não tinham ideia de que o orçamento do município, ano de 2020, era de R$28.512.000. E aí, obviamente, se você não conhece os números, porque isso é para, vamos dizer assim, iniciar o raciocínio novamente, eu não tenho a menor dúvida numa coisa. Se você quer arrumar a estrada, se você quer prestar um atendimento médico melhor, se você quer melhorar a educação no município, se você quer fazer qualquer coisa, tudo começa no financeiro. O ponto de partida sempre é quanto eu tenho para fazer isso. E quanto eu tenho que distribuir melhor. Então, para vocês entenderem melhor, aqueles que talvez não tenham observado ainda, o município previu para 2020, no seu orçamento, e isso não tem a ver com os limites constitucionais, porque tem dinheiro que às vezes é investido em saúde e investido em educação, que não entra no cômputo dos limites constitucionais. Mas o município previu para o ano que vem 31,68% do seu orçamento em saúde. Previu para o ano que vem 28,13% do seu orçamento em educação. Previu para o ano que vem 13,49% em obras e serviços públicos. Previu para o ano que vem 10,15% em finanças e administração. Previu para o ano que vem
4,31% para o gasto de gabinete do prefeito. Previu para o ano que vem 3,77% em assistência social. Previu 2,95% pelo gasto aqui do Poder Legislativo. 1,62% em esporte e lazer. 1,24% em meio ambiente. 0,6% em fomento à geração de emprego. 0,82% em agropecuária. Inclusive um cidadão, acho que está até correto quando ele me questionou, falou, impressionante, um município que se diz agrário, né, agropecuário, só investir 0,82%. É lógico, isso aí a gente tem toda uma discussão que a gente tem que entrar muito mais nesse número para poder chegar em conclusões mais expressivas. E 0,79% em cultura e turismo. Isso representa 9 milhões, cerca de 9 milhões em saúde, cerca de 8 milhões em educação, cerca de 3 milhões e 800 em obras, 2 milhões e 800, mais ou menos, né, em números aproximados, em finanças, 1 milhão e 200 mil com o gabinete do prefeito, só que eu chamo a atenção, desse 1 milhão e 200 mil, vou falar um pouquinho mais na frente se der tempo, 600 mil, ou seja, metade, é só com a previsão de pagamento de precatórios. Então já percebam isso, o quanto às vezes ações equivocadas da prefeitura que geram condenações acabam refletindo diretamente no orçamento do município. 600 mil reais estão previstos para pagamento de condenações que o município sofreu. 1 milhão de reais, 1 milhão e 74 mil reais em assistência social, 840 mil gasto aqui da Câmara. Lógico que também temos que lembrar que provavelmente ao fim do ano ainda terá valores a serem devolvidos ao Poder Executivo, né? Lógico que a gente não pode fazer uma previsão de quanto será, mas hoje, por exemplo, tem 184 mil reais em caixa. 461.200 em esporte e lazer, 354.600 em meio ambiente, 302 mil em fomento à geração de emprego, que basicamente é o pagamento do aluguel, né, de um local para funcionamento de empresas que gerem emprego no município. 234 mil em agropecuária e 224 mil em cultura e turismo. As despesas do Legislativo subiram 9,38% e nós temos que lembrar que tem previsto no orçamento desse ano uma reforma do telhado aqui. As despesas com o gabinete do prefeito subiram 5,6%, que nós temos que lembrar que há aqui também a previsão, além daquele gasto de 600 mil que aumentou bem do ano passado para hoje, com pagamentos de condenações, também tem uma previsão aqui da aquisição de um veículo para o gabinete. Obviamente nós lembramos que o ano passado queimou o veículo da prefeitura, que é utilizado pelo gabinete, pegou fogo. Com as despesas de saúde, um aumento de 2,39%. Com educação, 0,17% a mais. Também temos que lembrar que nesse ano a previsão de recebimento de recursos para a construção da creche é bem menor, que só faltam 300 mil reais. O ano passado a previsão era de 1 milhão de reais ainda. Então deu uma diferença considerável por conta disso. Despesas com finanças de administração aumentaram 11,43%. Despesas com assistência social aumentou 7,68%. Com cultura e turismo, levando em consideração a emenda que nós colocamos no ano passado, que reduziu de 200 mil para 50 mil os eventos no município. 18,64% a mais. E o esporte e lazer teve uma redução de 5,13%. Com o meio ambiente, um aumento de 9,72%. Com agropecuária, uma redução considerável de 28,55%. Com obras e serviços, uma redução de 9,29%. E com o fomento à geração de empregos, um aumento de 23,91%. Agora eu vou chamar a atenção para alguns pontos importantes do orçamento desse ano. Puderam ler aí no relatório, o aumento do ano passado para esse ano, em termos finais, 28.512.000, é apenas 0,8% maior que o ano passado, sendo que nós temos uma previsão de inflação para esse ano de 4,46%. Até a gente discutiu isso aqui na audiência pública, talvez o orçamento desse ano está um pouco mais real do ponto de vista do que efetivamente vai ser a arrecadação do município. Embora até acredito que pode ser que seja um pouco menor do que isso. Um dos motivos para essa, vamos dizer assim, essa redução perto
da inflação. Segundo um servidor que aqui esteve, o ano que vem é uma previsão de R$500 mil a menos de recursos via FPM. E, se formos olhar a fonte 100, onde há diretamente incidência do FPM, do ano passado, eu chamo atenção para isso, do ano passado para esse ano, uma previsão de redução de recursos de fonte 100 de 0,75%. Chama atenção para alguns gastos que estão aí previstos. Despesas com iluminação pública, R$359 mil. Parcelamento da dívida com o INSS daquele período onde não foi recolhido os recolhimentos patronais dos servidores do município. O município teve que parcelar essa dívida, só no ano que vem é uma previsão de R$279 mil de pagamento. Então, já somamos isso aí, os 621 de condenações, já são quase R$1 milhão só em dívida da prefeitura sendo pago no ano que vem. Com certeza também não deixa de ser uma notícia boa, porque está pagando, né? Mas olha só como às vezes uma conduta mal planejada gera um prejuízo, né? Cestas básicas também chamam atenção, R$230 mil, e não há previsão ainda, segundo os próprios servidores, de pagamento para os professores que tiveram condenação em primeira instância favorável, né? E os precatórios, já falei. Quanto às entidades, um aumento para as entidades que atendem pessoas idosas, provavelmente será o asilo, um aumento de 2,9%. Para portadores de deficiência, uma redução de 0,9%, aqui provavelmente será a PAI de Pedralva e a PAI de Maria da Fé. Para atendimento a crianças e adolescentes educacionais, né, R$103 mil no ano que vem, a previsão, um aumento de 3%. Para entidades de assistência social, provavelmente os vicentinos, R$30.900, um aumento de 3%. E para entidades que promovem esporte e lazer, R$78.800 no ano que vem, também um aumento de 3%. Chama atenção os investimentos previstos. Finalização da creche, ainda uma previsão de mais cerca de R$300 mil, além, o próprio secretário aqui informou a compra de mobiliário para a creche, né? Ele também informou que a intenção é que o ano que vem ela já também esteja funcionando. A aquisição de um micro-ônibus para atendimento TFD, mas o próprio orçamento também aponta que essa aquisição, aliás, estou confundindo, essa aquisição o próprio secretário afirmou que teria que ser por meio de emenda parlamentar. A aquisição de um caminhão compactador de lixo, esse eu chamo a atenção, previsão de operação financeira, ou seja, para aquisição, pelo menos na previsão do orçamento, obviamente ele pode adquirir com outra fonte que ele eventualmente encontrar, mas seria por meio de operação financeira, ou seja, aprovação do legislativo. E não ficou claro, e eu até confesso que foi uma falha minha, esqueci de questionar, não ficou clara a aplicação do dinheiro da sessão onerosa. Muito obrigado. Peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Eu quero frisar 2 pontos que foi questionado pelo novo vereador Matheus. Parabéns pelo explanamento. Quero frisar, até para ser justo, esses precatórios, para o povo entender, não são dívida adquirida só dentro dessa administração, não. Porque quando se fala de precatório e fala que se está pagando dívida adquirida dentro do município, vem essa impressão que toda essa dívida foi adquirida nesse mandato. Então, só para frisar que essas dívidas vêm acarretando ao longo das administrações passadas, chegando até nessa. Senhor presidente, eu prestei atenção também no orçamento, até quero deixar uma sugestão para o senhor prefeito. Foi orçado R$100 mil para a cultura, salvo engano, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir? Para eventos culturais no município. Eu pediria ao senhor prefeito que sentasse com todos os promotores de eventos para que façam uma distribuição desse recurso de igual partes, para que as pessoas não sejam se prejudicadas. Porque hoje a gente vê o comentário muito grande dos recursos para os eventos culturais,
Um pega uma quantidade, o outro pega outra quantidade, o outro pega outra quantidade, e às vezes fica pessoas responsáveis de evento prejudicadas ou ofendidas com a administração. Então, o senhor prefeito sente 2020 com os promotores desses eventos e faça um esclarecimento, uma divisão sem prejuízo para ambas partes dos eventos culturais de Pedralva. E quero frisar também que tudo isso que foi orçado, que foi comentado e foi discutido em reunião pública, em audiência pública, esse orçamento de 28 milhões 500 e poucos mil reais, tudo isso é previsão, né? Não é recurso garantido que vai entrar na administração. É previsão de recursos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, vou ser bem breve nas minhas palavras em relação ao orçamento do ano de 2020. Orçamento de 28 milhões 513 e mais uns centavos. Quando nós apresentamos uma emenda aí dando 15% de suplementação, praticamente 4 milhões 296 mil, quase 4 milhões e 300 mil para o prefeito remanejar suas dotações. Dividindo isso aí por mês, dá praticamente quase 400 mil reais por mês. Então é muito dinheiro, é um bom dinheiro para fazer remanejamento nas dotações. É só saber trabalhar certinho, que trabalha com a margem, com sobra de margem aí. Nobres vereadores, eu não esqueci, acho que nenhum de vocês não esqueceram, nós temos que pensar uma coisa no orçamento de 2020. Um orçamento praticamente igual a esse ano de 2019, um acréscimo muito pequeno, acho que 200 e poucos reais só que ano passado não teve reajuste para os servidores. E esse ano, a partir do ano que vem, no ano de 2020, provavelmente vai ter o reajuste. Se o prefeito aí der, vamos supor, 10% de reajuste, que eu acho que teria que dar no mínimo aí 10% para refazer as percas que teve no ano passado, dois anos de infração aí, de quase 4%, dá quase 8%, passa um pouco de 8%. Olha para vocês verem, 10% na folha de pagamento, já pega uma fatia boa aí. Outra coisa, os agentes comunitários de saúde, em janeiro tem um reajuste deles, que é o piso nacional. Não foi incluído no orçamento. Professores também tem um reajuste, que é o piso nacional dos professores, que é todo mês de janeiro. Sem contar cesta básica, que vai ter que pagar ano que vem para os professores, retroativo a 5 anos, e pagar que eles entraram na justiça e ganharam aí, vai ter que pagar para todos praticamente. Se pagar por uma parcela, vai ter que pagar para todos os professores. Também vai pegar uma fatia no orçamento. Outra coisa, precatório, muito bem lembrado pelo novo vereador Zé Paulo. O novo vereador Matheus frisou aí que deixar bem claro para a população, que às vezes tem pessoas que realmente não sabem quando fala de precatórios. Precatório é dívidas que as pessoas entraram lá na justiça, no Ministério Público, para que o município pague eles, porque quando trabalharam no município não receberam, o que era de direito deles. Então entrar na justiça para reivindicar direitos trabalhistas. E muitos deles estão aí foram condenados ao município pagar, vão ter que receber. Mas não é dessa atual gestão, vamos deixar muito bem claro. Vem das gestões passadas, há 12 anos atrás aí, os gestores não tiveram a responsabilidade e o município hoje está nessa situação aí, o atual gestor vai ter que pagar e os futuros vão ter que pagar. E tem coisa que ainda está errada ainda. Então, se não fizer as coisas certas, vai virando uma bola de neve. Um gestor deixando para o outro e assim vai indo. Quem perde? Quem perde é o município e quem paga é o povo, é dinheiro de imposto do povo. Então, deixar isso muito bem claro para as pessoas que estão nos assistindo aí. Senhor presidente, então é isso, reajuste dos servidores, cesta básica a mais dos professores ano que vem, reajuste dos professores, que é o piso nacional, e também dos agentes comunitários de saúde. Olha a fatia que vai dar no orçamento. Teve acréscimo aí de 0,8% do orçamento, né? 0,8%. Nós sabemos que só o reajuste desses servidores aí não é pequeno assim. É uma margem até que considerável aí. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação
o projeto de lei número 024/2019. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 025/2019. Som. Parecer sobre o projeto de lei número 025/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 025/2019 que dispõe sobre a alteração do plano plurianual de ações para o quadriênio 2018 a 2021 e da outras providências. Relatório. Vem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação em análise preliminar o projeto de lei número 025/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão dos anexos do plano plurianual para adequação das despesas consignadas no orçamento do município para o exercício 2020. Designado o relator da comissão, recebi a matéria após analisá-lo, passo a emitir parecer, voto nos termos regimentais. Ao projeto, até essa fase da tramitação, não foram oferecidas emenda por vereador ou comissão. Fundamentação. O projeto visa promover a revisão dos programas e valores constante no plano plurianual do município para o quadriênio de 2018 a 2019. Plano este aprovado através da Lei número 1722/2017. Vê-se que as modificações propostas referem-se exclusivamente à compatibilização de valores de meta e gasto do exercício 2020, a fim de adequá-las com os valores registrados na proposta orçamentária para o próximo ano e assim compatibilizar os dois projetos com as projeções mais recentes com relação aos comportamentos da arrecadação do município no próximo ano e a sua programação de despesa. A modificação do plano plurianual é perfeitamente legal, sendo admitida, inclusive, pela Constituição Federal, cujo artigo 167, inciso 1º, dispõe que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Assim, é legal tanto o acréscimo de novas metas de despesa ao plano, como a sua revisão, seja na descrição ou no valor. É legal também porque o plano plurianual não é uma lei imutável, devendo ser ajustada de acordo com a evolução do planejamento municipal de cada ano. Nesse sentido, a própria lei do plano plurianual da Lei 1722/2017 prevê, em seu artigo 8º, que a inclusão de novos programas, bem como a inclusão ou alteração dos programas definido no PPA, deve ser propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específica. No mais, as alterações a serem feitas estão concentradas no anexo do projeto, cabendo à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira realizar o trabalho de análise detalhada do anexo de sua compatibilidade com o projeto de lei orçamentária que foi apresentada à Câmara, especialmente no sentido de comparar e verificar a equivalência de programas.
e valores em relação às previsões contidas na proposta de orçamento para o exercício de 2020. Conclusão. Ante o exposto, voto pela legalidade no mérito pela aprovação do PL 025/2019, Sala das Comissões, 7 de novembro de 2019, Marcos Batista, vereador, secretário relator, votou de acordo com o relator, vereador João Alberto Silva, presidente, vereador Evaristo Ribeiro de Oliveira, vice-presidente. Parecer sobre o projeto de lei número 025/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira sobre o projeto de lei número 025/2019 que dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município de Pedralva para o período financeiro de 2018 a 2021. Relatório. Vem ao exame desta comissão o projeto de lei número 025/2019 de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre a revisão do anexo do plano plurianual para adequação das despesas consignadas no orçamento do município para o exercício de 2020. Designado relator desta comissão, recebi a matéria acompanhada do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e do parecer da Consultoria Jurídica da Câmara e, após analisá-la, passo a emitir parecer de voto nos termos regimentais. Ao projeto, até esta fase da tramitação, não foi oferecida emenda por vereador ou comissão. Fundamentação. O projeto em análise foi analisado pela Consultoria Jurídica da Câmara e pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tendo sido verificado que o projeto mostra-se regular. O projeto propõe a revisão dos programas e valores constantes no plano plurianual do município para o quadriênio de 2018 a 2021, que foi aprovado através da Lei nº 1722/2017. As modificações propostas referem-se exclusivamente à compatibilização de valores de metas e gasto do exercício de 2020, a fim de adequá-la com os valores registrados na proposta orçamentária para o próximo ano. Analisando formalmente, o projeto de lei verifica-se que a sua substância está toda concentrada nos seus anexos e que discriminam alterações a serem feitas, tendo sido verificado a equivalência de programas e valores em relação às previsões contidas na proposta de orçamento ou exercício 2020. A modificação do plano plurianual é igual, sendo admitida, inclusive, pela Constituição Federal, sendo legal tanto o acréscimo de novas metas de despesa ao plano como a sua revisão. O plano plurianual não é uma lei imutável, devendo ser ajustada de acordo com a evolução do planejamento municipal a cada ano. Nesse sentido, a proposta de lei do plano plurianual, Lei 1722/2017, prevê em seu artigo 2º que a inclusão de novos programas, bem como a inclusão ou alteração dos programas definidos no PPA, deve ser proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico. Conclusão. Diante do exposto, esta relatoria opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22 de novembro de 2019, vereador João Alberto Silva, secretário relator, votaram de acordo com o relator, vereador Matheus Bustamante Gomes, presidente, vereador Francisco de Assis Silva, vice-presidente. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 025/2019. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Os senhores vereadores se recordam que em 2017 nós votamos aqui o plano plurianual. E naquela oportunidade, o município previu para os próximos 4 anos o comportamento da receita. E para esse ano de 2019, para esse próximo ano de 2020, como nós já pudemos verificar aqui,
A previsão não está tão otimista. Nós, inclusive, temos uma previsão de redução do FPM. E, por conta disso, aquela previsão que tinha sido feita lá em 2017, ela agora tem que ser reajustada para menos. Em 2017, o plano plurianual previu que em 2020 nós teríamos uma arrecadação melhor do que aqui está prevista. Por conta disso, para que a lei orçamentária esteja em acordo com a previsão que tinha sido feita 2 anos atrás pelo plano plurianual, esse projeto visa essa adequação aos valores reais que estão previstos na lei orgânica, na lei orçamentária. E, chamo mais uma vez a atenção, essa readequação é para menos e não para mais. E só para complementar, senhor presidente, eu concordo com o vereador Zé Paulo quando ele diz que essas condenações são de gestões passadas, concordo plenamente, inegavelmente isso é fato. Mas por que os precatórios só se tornam precatórios depois do trânsito em julgado, que leva tempo? Então, não também, sendo bem sincero, não quer dizer que daqui a algum tempo a gente também não esteja, ou o município não esteja pagando coisas que essa atual gestão esteja errando. E também chama a atenção que na audiência pública, né, os servidores da prefeitura que estiveram aqui presentes, eles salientaram que há sim uma previsão de reajuste para o ano que vem de 5%. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 025/2019. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da moção de pesar apresentada pelo vereador Cláudio de Lima Lopes. Moção de pesar. Eu, Cláudio de Lima Lopes, vereador na Câmara Municipal de Pedralva, apresento à mesa lido em plenário, nos termos regimentais, a presente moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cândida de Carvalho Lima, ocorrido no dia 24 de novembro, ilustre moradora do bairro Cubatãozinho, neste município, aos 89 anos. Sua ida entristece a nós e aos seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida e exemplo. Todos sentiram a profunda falta que deixa com o seu partir. Como vereador, não poderia deixar de registrar nos anais desta casa o passamento desta digna senhora, que soube criar sua prole de maneira sábia e honesta, e de abraçar os familiares, amigos, com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Espero que o tempo seja senhor da cicatriz, gerando somente a saudade e a doce lembrança do exemplo desta mulher, que sua alma esteja em paz, no descanso eterno, em companhia de nosso Criador. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de novembro de 2019. Cláudio de Lima Lopes, vereador. Coloco em discussão a moção de pesar apresentada pelo vereador Cláudio de Lima Lopes. Coloco em votação a moção de pesar apresentada pelo vereador Cláudio de Lima Lopes. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito aos nobres colegas que façamos 1 minuto de silêncio em memória de Maria Cândida de Carvalho Lima.
Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento do vereador Evaristo Ribeiro de Oliveira. Excelentíssimo Deildo Nunes Pereira, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Limpar o bueiro localizado na beira da rodovia do bairro Paulino Paixão, próximo ao mercado do Márcio Pereira. Justificativa. O bueiro identificado acima inicia-se através do abrigo, onde existe uma boca de lobo, e segue por alguns metros, canalizado com manilhas. Após o término do trecho manilhado, a água segue por aproximadamente 100 metros, sem manilhas, até encontrar o bueiro que atravessa o asfalto. E é esse trecho que precisa de limpeza. Por nele parou muita areia e o mato cresceu, fazendo com que a água volte e, quando enche, sai pela boca de lobo e corre pelo calçamento em frente ao mercado do Márcio Pereira. Precisa ser feita a limpeza desse bueiro com urgência, para evitar transtorno no local nos dias de chuva forte. Para tanto, conto com apoio e aprovação dos meus colegas vereadores e conto com a atenção e o empenho do senhor prefeito para que essa solicitação seja executada. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de novembro de 2019, Evaristo Ribeiro de Oliveira, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Evaristo Ribeiro de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, internauta, pessoal presente ali, boa noite a todos. Senhor presidente, o apoio na gestão do ex-prefeito Luizinho foi bem antes. Estava tendo problema ali na escola, aquela enxurrada de cima, ela caía tudo ali, ela invadia a escola. Então, na gestão do Luizinho, combinou com o pessoal lá, tinha que tirar aquela água lá e fez um bueiro atrás daquela guarita ali. Não lembro mais, acho que é 18 manias, 22 manias. E logo o Zé Pereira, o falecido Zé Pereira, plantou aquelas árvores lá que é ingá. Agora eles fizeram uns bancos lá, montaram uma mesa lá. Por causa daquela vala, a extensão dela é mais ou menos uns 100 metros. E toda aquela, aí, na gestão do ex-prefeito Luizinho, fez aquele calçamento. A água de cima, do Arthur para lá, cai no bueiro de lá. E a parte maior, que é lá de cá, ela vem e cai ali. Então já estão tendo problema ali, que está enchendo de areia. Está quase já. Acho que umas 3, 4 chuvas boas, ela vai entupir mesmo. E a água já está saindo para fora da caixa e está invadindo a frente do comércio lá. Até me disseram que já está começando a invadir, está saindo muita água ali, sobrando água, já está começando a invadir a escola lá. Que ela não cai do outro lado, ela não comporta tudo num lado só. O que tem que fazer lá? Limpar aquela vala, primeiramente, o pessoal lá, a roçadeira, roçar, para poder limpar. E lá para limpar tem que secar reto. Porque não pode mexer no barranco. Então tem que limpar o barranco, roçar o mato, tudo. Aí vai com a reta, refaz ela de novo. É mais ou menos de 100 a 150 metros. Aí, normalmente tem que tirar, limpar lá, já tem que tirar, levar caminhão e tirar. Porque teve uma época que deu problema lá. A prefeitura estava limpando, estava fazendo aquele leirão na beira da pista. Aí chovia, que roda muita areia lá, né? Vai tirar lá, fazer limpeza. Para aquela leira de terra misturada com areia. Aí dá chuva pesada, a areia vai tudo para o asfalto. Aí o pessoal do DR teve ali, embargou. Quando for limpar a valeta lá, não pôr ali ó, o material tirado da valeta, não deixar ali. Botar num caminhão e tirar fora. Então fica aí por conta do setor de obra, porque se entupir lá agora, aí não tem como fazer mais esse bueiro. Porque o pessoal não vai deixar arrancar aquelas árvores lá, não vai... Fizeram as mesas lá, não vai deixar mexer mais. Aí como vai ficar ali? Aí a água vai invadir toda a frente do mercadinho lá, vai invadir a escola. Muito obrigado.
Coloco em votação o requerimento do vereador Evaristo Ribeiro de Oliveira. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do requerimento dos vereadores Francisco de Assis Silva, Denis Wellington de Souza, Marcos Batista e Evaristo Ribeiro de Oliveira. Excelentíssimo Deildo Nunes Pereira, presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Manter a capina química no perímetro urbano do município de Pedralva. Justificativa. Através deste, requeremos ao prefeito que mantenha o uso da capina química na área urbana do município de Pedralva, para eliminar o mato que cresce desordenadamente, principalmente na época da chuva. Quando a prefeitura não consegue deixar a cidade limpa apenas com a roçagem das pragas em geral. Para tanto, registra-se que deverá ser utilizado herbicida que seja permitido pela legislação brasileira para a capina química em área urbana. Contamos com a aprovação deste requerimento pelos colegas vereadores e com o empenho do senhor prefeito para que esta reivindicação seja atendida. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de novembro de 2019. Francisco de Assis Silva, vereador. Denis Wellington de Souza, vereador. Marco Batista, vereador. Evaristo Ribeiro de Oliveira, vereador. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Francisco de Assis Silva, Denis Wellington de Souza, Marcos Batista, Evaristo Ribeiro de Oliveira. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, eu vou me abster de votar esse requerimento, porque eu acho que a obrigação da Câmara é cobrar para que o prefeito deixe a nossa cidade limpa, sem mato. E a forma a qual ele vai utilizar para limpar o perímetro urbano da nossa cidade, cabe a ele decidir. Então, vou me abster e aproveitar esse momento para pedir para o senhor prefeito também que notifique os proprietários dos lotes baldios na nossa cidade, porque em todos os bairros urbanos do nosso município, os lotes estão sendo abandonados. Loteamento bairro São José, Cláudio Bustamante, todos os loteamentos, o pessoal compra os lotes, abandona os lotes e deixa lá por conta da prefeitura à mercê. Então eu peço ao senhor prefeito que notifique os proprietários ou faça a limpeza desses lotes e cobre no IPTU, cobre de forma a qual ele achar mais fácil, né? Então eu vou me abster, vou lembrar mais uma vez, vou abster de votar esse requerimento dos nobres vereadores, mas parabenizo eles pela iniciativa, mas eu deixo a cargo do senhor prefeito a forma a qual ele vai utilizar para limpar a nossa cidade. O importante é que deixe a nossa cidade limpa, sem mato, para que o povo transite livremente, sem constrangimento. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, eu vou lembrar aqui minhas palavras quando nós votamos o projeto de lei a respeito dos eucaliptos do campestre. E eu mencionei naquele momento que, se eu não sei os efetivos resultados e que uma ação pode tomar, a minha posição sempre vai ser contrária. Se eu não entendo o que vai acontecer, minha posição é contrária. E
enquanto eu não ouvir de um especialista na área de que a aplicação de um herbicida no perímetro urbano não faz mal às pessoas, a minha posição sempre vai ser pela não aplique, enquanto não tiver certeza de que não vai fazer mal às pessoas e animais que aqui vivem. Eu também vou chamar a atenção pelo seguinte: quando, na semana retrasada, eu fiz aqui um requerimento a respeito da capina química, eu chamei a atenção naquele momento que a própria bula do remédio, né, do herbicida que estava sendo aplicado, deixava claro que o procedimento que a prefeitura estava fazendo não era o procedimento indicado. E, inclusive, conversei com pessoas da prefeitura que estão envolvidas com a ação e falei para eles, das minhas intenções, também conversei com alguns vereadores, em falar isso para vocês, é chamar atenção para que, se eventualmente isso chegar no Ministério Público, vocês vão ter que responder por isso. Ah, mas vai ser condenado? Falei, não estou falando isso. Mas lá embaixo vocês vão ser chamados. Falei, peraí, você está falando aqui que você tem que ficar 24 horas sem ter contato humano e animal? Por que vocês estão permitindo com 2 horas? Na semana passada, nós também tivemos audiência pública aqui e o secretário municipal de saúde deixou claro que o município tem cada vez mais gastado mais com tratamentos oncológicos. Se o município está cada vez mais gastando com isso, eu, como vereador, vou atuar no sentido de que eu vou pedir à administração pública que aplique um remédio que pode futuramente, a gente tem que sempre lembrar, não vai aparecer um câncer amanhã, mas, e ainda mais pelo teor do requerimento, que mantenha uma capina química, sendo que a própria bula do remédio deixa claro que a aplicação desse herbicida tem que ser excepcional. Vez ou outra façam isso. Manter, me dá uma impressão de que eu quero toda semana. Toda semana passa aí jogando remédio. Então, se eu não sei o efeito disso nas vidas humanas que aqui vivem, e naquelas que aqui vão passar um dia, na vida animal que aqui vive, o meu voto sempre vai ser contrário a coisas que eu não entendo o efeito. Se eu não sei o que vai acontecer, eu vou ser sempre precavido, falar, não, me mostra, me explica, para depois eu chegar no meu entendimento. Vou votar contra o requerimento. Muito obrigado. Só passando a informação para o novo vereador, no regimento interno não consta a abstenção, não tem essa possibilidade do regimento. Então, ou o vereador vota favorável ao requerimento ou ele vota contrário. Aí fica à disposição de Vossa Excelência. Peço ao vice-presidente que assuma a cadeira da presidência para fazer minha explanação. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores e público presente. Senhor presidente, quando a gente discute e vota um requerimento, o presidente só vota, né, quando há situação de empate, né? Então, aí eu poderia expor e colocar, dirigir o meu voto, mas eu considero esse requerimento um requerimento de um peso muito grande, né, de uma responsabilidade muito alta. Então eu gostaria de falar para os nobres colegas a minha posição referente àquilo. Eu enxergo, como falei semana passada, que esse tipo de trabalho, né, a capina química, né, ela é uma ação que o município faz com medida a curto prazo. Ela vai ter um resultado imediato, né, mas os malefícios que ela traz à população é muito intenso. Então eu, Deiudo, não concordo com capina química em nenhuma hipótese. Não, pelo que eu estudei, pelo que eu li, né, sobre o assunto, a minha posição, se vocês quiserem saber, tipo, qualquer pessoa que tenha informação, se eu sou favorável ou contra capina química, eu sou contra. Coloco em
votação o requerimento dos vereadores Francisco de Assis Silva, Denis Wellington de Souza, Marcos Batista, Evaristo Ribeiro de Oliveira. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Como houve empate, eu também voto contra o requerimento e ele fica rejeitado por 5 votos a 4. Não havendo outras matérias para a ordem do dia e não havendo inscritos para o uso da tribuna livre, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu estou com uns papel aqui a respeito daquela ponte na Barra ali. Gente, a gente vê cada coisa. Aí escreveram aqui alguns nomes de vereador, Adelino, a imagem de vereador. Não tem culpa disso não. Porque há vários anos eu venho cobrando a respeito daquela ponte ali. Não só esses 12 anos que eu estou morando aqui na região, como eu já morava em Itajubá, sempre eu cobrava na gestão do Toia, várias vezes eu cobrei. Dailton a gente sempre encontrava lá em Itajubá, lá no posto de gasolina Itabel, a gente cobrava dele a respeito daquela ponte ali. Aquela ponte ali vem apresentando problema há mais de 60 anos. Que quando ela foi construída, passou um maluco lá fora de hora lá, não respeitou o trabalho do falecido Varginho, que a ponte era nova, ele acabou abalando a estrutura dela, então ela está com problema até hoje. Isso aí vem anos e anos, há mais de 60 anos que aquela ponte tem problema. Então agora vem aquele problema, ela está escariando o leito do rio, e a tendência é piorar. Mas, o que foi feito lá, foi feito, mas não foi feito como eles disseram aqui, ó. Colocar pedra em cima das tábuas. Não foi feito assim não. Essas pessoas nem imaginam, nem estavam lá. Não tem conhecimento de nada, fica falando coisa com coisa aí, julgando as pessoas. Por que não vai cuidar da vida deles? Arranjam um serviço para trabalhar, não ficar aí delino a imagem de prefeito e vereador, não. Aquela ponte, ela não só é do município de Pedralva, ela é do município de São José do Alegre. Por que não colocar lá para o município de São José do Alegre também? Esse pessoal aqui é muito burro, ignorante. Procura verificar primeiro. Ela é dos 2 municípios. Aí fica aí delino aí mais de vereador, prefeito. Mas não são culpados não. Quem tem que correr atrás de recursos é o prefeito. Correr atrás do governo do estado, dos deputados. Que é uma região, o município de Pedralva, que uma renda enorme. O município de Pedralva tem 25 pontes de tábua. As pontes que foram feitas na gestão passada, que caiu tudo para o rio abaixo. Ponte mal feita. Não fizeram nada que prestava. E aquela lá foi feita no pune, não foi de concreto não, está lá até hoje. E as outras que foi feitas com concreto armado, para embolsar dinheiro, rodou tudo para o rio abaixo. A cada ponte do Vintém ali, que era para ser feita ali dessa ruma lá da Barra, era para ser feito lá. Na época o meu padrinho Avelino era vereador. Não fez lá para fazer ali, desviou o dinheiro. Aquela ponte lá está beirando uns 92 anos. Está lá até hoje. Agora o que foi feito lá, foi lona, foi terra vermelha, compactou a terra, foi cascalho, compactou o cascalho. Então o que não podia ficar é o compactamento do cascalho lá, porque chove.
Aí fica liso. Aí faz barro. Eu falei, ó, tem que pôr pedra brita. Aí põe pedra brita. Pedra brita não, ela não traz problema nenhum para ninguém. Aí uma pessoa, um amigo meu, falou que viu lá, uma senhora lá, ela queria fazer gracinha, só para julgar isso aí. Que ela acelerou o carro em cima da ponte. Que quando ela viu pedra moendo, jogando pedra para trás, aí ela assustou, né? Aí quase vai no rio mesmo. Tá fazendo besteira? Não tá enxergando para frente? Diz um amigo meu que ainda ficou olhando lá de baixo ainda. Então é muita burrice isso aí. Então foi feito lá pôs a lona, não foi, tá escrito aqui, ó, que pôs pedra em cima da tábua. Não pôs pedra em cima de tábua, não. Lá pôs a lona, pôs terra vermelha, levou uma terra vermelha boa de liga aqui, compactou ela, pôs o cascalho, compactou ela. A ponte firmou. O Herculano, meu irmão, nós estávamos lá, o pessoal da prefeitura estava lá, ele aprovou o serviço, porque aquilo lá estava terrível. Eu já estava com medo de passar lá. Eu passo ali 4, 5 vezes por dia, às vezes. Porque quando a gente não vem para cá, vai para Itajubá, vai para São José do Alegre. Gente, é um absurdo isso aqui, ó. Aqui tem uma pessoa aqui que escreveu aqui, ó. Não vou te citar o nome, não, porque aqui é quase tudo mesmo. Olha lá. Como é que está aqui? Estou se sentindo com raiva em Pedralva. Como que a pessoa pode escrever uma coisa dessa aqui? Está aí o estado de Minas, deve estar ouvindo isso aí tudo. Olha, gente, essa senhora aqui, ela não tem crença em Deus. Ó, minha senhora, você tem que acreditar mais em Deus. A raiva, a arrogância, não leva ninguém em lugar nenhum. Só atrapalha a vida. Um absurdo. Eu várias vezes fiz requerimento para aquela ponte. Na época do prefeito Luizinho, fui lá na MASP, fiz 2 projetos. Um de ponte de concreto. Então, o Luizinho foi em Belo Horizonte, Brasília. Acho que foi ele e o Gerson, para arrumar a verba. Aí não conseguiu. O presidente da República era a Dilma, não conseguiu. Aí voltei na MASP, fiz um outro projeto, estrutura metálica. Ficava em R$142 mil para construir a ponte. Muito simples. 2 estacas do lado de lá, do lado do São José do Alegre, e 2 do lado da Barra. 8, 10 metros profundo, para baixo do leito do rio. Só estava uma viga de 1 metro, com uma sapata de 1 metro, com 4 parafusos de eixo, para encabeçar as cabeças das vigas. Aí o ex-prefeito Luizinho foi para Belo Horizonte, levou para lá, para o Setop. Até hoje não liberou nada. Aí na gestão passada, que o ex-prefeito Joel, puseram na internet, pedindo qual o vereador que poderia ter os projetos. Eu tinha os projetos. Eu dei original para o Luizinho levar, Belo Horizonte, tirei a cópia. Aí puseram na internet, aqui em Pedralva, da gestão passada, que era o prefeito Joel Silva. Quem captou isso aí foi minha filha, lá em São José, lá na Embraer. Ela estava trabalhando, chegou lá para ela. Eu peguei todos os projetos de lá, tubulões, dessa viga de aço metálica. Levei lá para a promoção social. Cheguei lá, falei com as moças, ó,
puseram na internet aí procurando os projetos de ponte lá da Barra. Ele está comigo. Olha, nós estamos precisando urgente. Tá. Eu vou lá em casa buscar, mas numa condição. Eu só passo esse projeto para vocês, vocês fazerem um termo, um documento, vocês assinaram a responsabilidade minha que eu entreguei. Que um dia eu posso provar que eu entreguei esse projeto na gestão passada. Dessa ponte lá. O que aconteceu? Não fizeram nada. Ficaram lá de braço cruzado. Agora ficar julgando as pessoas, não. Analisa bem as coisas. Anda no município aí, 25 pontes, tem mais. Não é só aquela lá não, está botando o risco de criança, dos adultos. Hoje ela está dando segurança. Porque do jeito que estava, não tinha condição mais. Então essa pessoa tem que entender mais as coisas, verificar, olhar, analisar, perguntar. Ô, o vereador mora aqui no bairro, vamos perguntar para ele como foi feito aquilo lá. Aí disseram para mim que foi gordura, foi bambu. O que é isso? É uma burrice isso aí. Essas pessoas têm que ter mais crença em Deus, largar de muita arrogância. Acompanhar os trabalhos dos vereadores, vem aqui toda, se não serve pela internet, vem aqui toda segunda-feira ver os trabalhos do vereador, nós legislativos, nós cobra. A gente até ajuda, eu até ajudo às vezes. Aí pôs a pedra lá, arrumou, deu problema. Deu mais segurança, mas tirou um pouco. Mas o pessoal preferiu, muita gente preferiu que aquela pedra ficasse tudo lá. Que ela segurava mais o carro. E cada vez que chovia, ela estava aprofundando embaixo, no outro solo de baixo. Agora vai chovendo, a pedra está lá, tirou, montou, está lá. E eu mesmo daqui um dia, garra chover, eu vou lá, eu ponho um pouquinho, vai indo. Então é isso aí, senhor presidente. Fica difícil, a pessoa fala, já tem mãos, 3 minutos. A pessoa fala coisa com coisa, largar a mão dessas coisas, dizer essas palavras aqui, ó. Estou sentindo com raiva em Pedralva. Ou essa pessoa às vezes nasceu aqui em Pedralva, né? Tem raiva. A raiva, a arrogância, ela leva para o caminho do mal. Se tem raiva de Pedralva, muda lá para Argentina, Paraguai, Estados Unidos. Não fica morando aqui por perto aí da região, não. Obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, internauta, uma boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente, eu quero deixar aqui meus parabéns para o Grupo Afro, que no último final de semana realizou a festa deles, né, no final do mês de novembro. Então foi realizado esse final de semana. Quero deixar aqui os parabéns para eles, né, pela realização dessa festa. Eu estive lá no sábado à noite, fiquei até quase de madrugada lá, e estava muito animada a festa, né? Uma banda que eles trouxeram aí de Pouso Alegre, toca muito bem, canta muito bem. Então quero deixar aqui meus parabéns para eles aqui. Senhor presidente, o nobre vereador Evaristo falando em relação a pontes, na última sexta-feira, o deputado estadual Duarte esteve aqui no nosso município. Eu estive com ele na Santa Casa, passou rapidamente aqui pela Santa Casa, que foi liberado recurso para a Santa Casa de emenda do deputado, no valor de R$60 mil, que se encontra na conta da Santa Casa. Então ele passou aqui só para dar um abraço nos diretores, e ele se deslocou para a cidade de Maria da Fé, que à noite ele recebeu o título de cidadão mariense. E eu estive lá à noite, nessa sessão solene, na Câmara Municipal de Maria da Fé, prestigiar o deputado, e depois dessa solenidade, nós deslocamos até na pizzaria para comemorar juntamente com a prefeita, os prefeitos da região, todos estavam presentes lá, né? O prefeito de Piranguçu, o prefeito de
da Pedra, o senhor Dito, os vereadores de São José do Alegre, tinha vários políticos lá da região. E no momento que eu estava conversando com o deputado, ele recebeu uma mensagem no celular dele e ainda me mostrou. O governador Romeu Zema tinha acabado de mandar uma mensagem para ele, pedindo para ele pedir para os prefeitos da região que estavam contemplados com alguns tubulões para a construção de algumas pontes. E, inclusive, o prefeito de Conceição das Pedras vai ser contemplado com três tubulão para fazer 3 pontes. Então, o momento é esse. O prefeito nosso atual, o senhor prefeito Josimar, tem que ligar lá na Secretaria de Governo. Hoje o secretário de Governo é o ex-deputado federal Bilac Pinto. Nós sabemos que lá na CETOP tem vários projetos de Pedralva protocolados na Secretaria do Governo, para também adquirir alguns tubulões, inclusive a viga daquela ponte, no vereador Varejo, lá do bairro do Paulinho Paixão, sentido Sertãozinho Barra. Lá está procolado 3 vigas de 18 metros de comprimento para a construção daquela ponte. Então o momento oportuno é agora. O prefeito correr atrás, ligar lá, correr atrás, brigar, para que Pedralva seja contemplado também. Porque os municípios vizinhos nossos estão aí, ó, foram tudo contemplados. Na última sexta-feira, mensagem lá. Então por que Pedralva não vai ser contemplado? Nós estamos vendo os municípios vizinhos nossos tudo receber recurso. Aliás, vinham recebendo recurso, vai receber recurso agora. E Pedralva fica parado, não recebe nada de recurso? Então é o momento agora, o prefeito tem que correr atrás, ligar lá, cobrar, se for preciso ir lá, lutar, reivindicar, para que nosso município também consiga receber esse recurso. Aí, ó, falo para os senhores que eu estava do lado do deputado e ele mostrou a mensagem do governador Romeu Zema para ele, pedindo aos prefeitos de sua base para ir hoje em Belo Horizonte para assinar o convênio que ia ser liberado esses tubulões, que eles vão pegar lá no DR. Então, gente, o momento é esse. Não podemos perder a oportunidade, o município não pode perder a oportunidade, porque os municípios vizinhos faz projeto, encaminha tudo certinho, quem anda na frente bebe água limpa. Então vamos aproveitar a oportunidade, o prefeito nosso também pressionar os seus representantes lá na Assembleia, lá na Secretaria, para que Pedral também seja contemplado com isso. Porque senão aí fica difícil, não, vereador. Então é isso, senhor presidente. Essas são minhas palavras hoje. Só para voltar um pouquinho no assunto de precatórios, a hora que os dois novos vereadores citou em relação a isso, e eu falei no meu pronunciamento na hora do projeto, eu falei que os ex-gestores não fizeram ações corretas, que estão aí para o município pagar, mas o atual gestor também está fazendo procedimentos aí que não está pagando, que é direito dos servidores. Futuramente, provavelmente irão entrar no Ministério do Trabalho, na Justiça, e irão receber também o que é de direito deles. O que eu falo para vocês? Que eu já cobrei nessa casa aqui por várias vezes, já até cansei de cobrar, já mandei requerimento, e até no momento não resolveu. Nossos médicos, nossas técnicas, nossas enfermeiras, agente comunitário de saúde, não recebem insalubridade, que é direito por lei. Futuramente, a hora que vencer um contrato desse aí, que tudo é contratado, provavelmente qualquer momento aí vai vencer o contrato. Vão procurar vias judiciais e também vão ganhar na justiça, porque é direito, igual os professores. Eu não comentei aqui que os professores eram nível 12 e eles teriam o direito de receber a cesta básica? Está aí, ó, entrar na justiça e o juiz da nossa comarca deu a sentença, a causa ganha para eles. Provavelmente a prefeitura vai recorrer, já recorreu, vai para a segunda instância, mas provavelmente a prefeitura vai ganhar, vai perder. Se ganhou na primeira instância, a segunda instância vai dar também causa ganha para os professores. Aí vai ter que pagar todos os professores da rede, ainda retroativa aí a 60 meses, que é 5 anos. Porque é direito, a lei ampara, então nada mais justo que o município pagar direitinho os seus funcionários, para que no futuro não venha ter essas indenizações aí, ó. Porque vai lesar quem? Vai lesar os cofres públicos, vai refletir no município, vai refletir no povo. Deixa de fazer uma ação boa para o povo, para às vezes pagar essas ações aí. Aí vem com juro, correção monetária, multa diária e tudo mais. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas vereadores, internautas presentes, nossa secretária, a pessoa que está aqui assistindo. Senhor presidente, eu fui procurado
por vários moradores do bairro Bela Vista, precisamente Usina, algumas reclamações, mas uma me chamou muita atenção. Eles estão preocupados. Semana passada a Copasa começou a fazer o serviço lá, né, para colocar água naquele bairro. O senhor presidente já tinha comentado aqui, e graças a Deus surgiu essa iniciativa da Copasa. Senhor presidente, mas ontem me procuraram, tem alguns moradores que estão preocupados da Copasa não distribuir a água em todo o bairro, e apenas alguns, ou direcionar a água apenas para a fábrica, né? Se alguns dos vereadores tiver informação melhor, como vai ser distribuída essa água, mas eu quero registrar que é uma preocupação muito grande, porque se a água da Copasa atravessar aquele bairro e não ser distribuída a todos os moradores, é uma injustiça muito grande. Então eu fui procurado por alguns moradores, eu quero pedir desculpa às pessoas que me procuraram, porque eu fiquei de fazer uma visita no bairro hoje, mas infelizmente a minha esposa ficou doente, né? Eu tive um dia bem corrido, inclusive ela está internada em Itajubá ainda. Peço desculpa aos moradores do bairro da Usina, aqueles que me procuraram, porque eu falei que ia lá no bairro, mas não deu para mim ir. Mas eu estou preocupado se alguns dos vereadores tiver como deslocar até o bairro lá amanhã, procurar a Copasa para maiores informações, para aliviar a situação desses moradores, porque realmente, se a água beneficiar um ou dois ou três e não tomar a proporção de beneficiar todo mundo, é uma injustiça, né? Porque todos sabem que a água lá hoje é uma água ruim, ela está lá no meio do pasto, não tem um cuidado maior, né? Tem criação que anda em cima da água, né? É uma água suja, insuficiente para as pessoas usarem, né? Então, permita a parte. Concede a parte, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, os internautas, boa noite. Senhor presidente, solicito permissão para fazer as palavras sentado. Amigo vereador José Paulo, eu fico até feliz de ver a preocupação de Vossa Excelência, está certo, porque nós já fomos questionados tantas vezes, né, a respeito da falta de água no bairro da Usina, mas eu estive conversando com o senhor prefeito a esse respeito, antes um dia aí, o 2 do Copasa está iniciando os trabalhos lá. E segundo a informação que o senhor prefeito me passou, e eu acho também que não tem como ser ao contrário disso, a água está lá à disposição de todo mundo. Não tem nem cabimento o Copasa chegar com um encanamento, atravessar e levar somente a um lugar ou outro. Assim, até na minha opinião, particular mesmo, não tem cabimento, não existe isso aí. E o senhor prefeito até me falou, não, a água vai à disposição de todo mundo, não tem esse negócio que é só para o Zé, para o Pedro, para o Tião, não, é para todo mundo que necessita da água lá, e essa água vai estar chegando na casa de todo mundo que precisa. Essa até foi a informação que o senhor prefeito passou para mim. Obrigado. Muito obrigado ao novo vereador Marquinhos Batista, Marco Batista. Fico feliz e a gente precisa... permita a parte. Não, vereador, você me concede a parte? Senhor presidente, eu peço a permissão para eu usar a palavra sentado. Nobre vereador Zé Paulo, só para complementar as palavras do nobre vereador Marcos Batista, na semana passada eu estive com o Reinaldo, que é o responsável pela Copasa, lá embaixo na saída da cidade, para fazer também a canalização daquela rede de esgoto, e ele me falou que vai ligar água para todas as casas do bairro da usina. Foi o que ele me falou, vai ligar água, já estava ia realizar o serviço, foi na quinta-feira, o dia que começou o serviço, que a intenção é ligar água para todo mundo. E eu ainda questionei ele. Falei, seu Reinaldo, vai ligar água, mas ao esgoto. A água é muito essencial. O pessoal está com falta de água, né? É muito difícil. Mas o esgoto também, naquela situação que se encontra lá no bairro da Usina, aliás, a Copasa começou a fazer a canalização de rede de esgoto, por problemas que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, não é momento, parou com o serviço. Mas não é só ligar a água no bairro da Usina. Tem que fazer toda a parte de canalização de rede de esgoto, trazer e ligar aqui no PC, aqui perto do DIN. Porque, gente,
soltar esgoto, céu aberto hoje, área urbana, isso não existe mais, entendeu? Então pode ter certeza. Amanhã, não, vereador, eu não sei se a Copasa está realizando serviço lá hoje, que hoje eu não tive tempo, mas amanhã eu vou dar uma passadinha por lá para me ver como está a realização dessa obra lá. Muito obrigado, não, vereador. Obrigado, não, vereador João Alberto. Então, fica a preocupação, até um dos moradores relatou que a Copasa começou a obra e deixou um buraco aberto que estava atrapalhando o tráfego de veículo devido à chuva que teve, né? Mas eu até falei, ó, com certeza, segunda-feira ou terça-feira, a Copasa vai continuar o serviço e com certeza vai tampar esse buraco que foi feito lá, que eu não pude ir lá para mim ver como que é o buraco, né? Falei que eu ia lá hoje, mas não tive como ver, mas a maior preocupação foi de que ele fez um comentário, e fizeram um comentário para mim, que talvez alguns moradores ficassem sem essa água. Então, a minha preocupação, e eu peço até aos novos vereadores, que vamos empenhar para que a Copasa se disponibilize de água para todos os moradores e, posteriormente, venha fazer a rede de esgoto naquela localidade. Porque eu estive lá, tem umas partes que a água não consegue conduzir a rede de esgoto, fica parado, é uma sujeira enorme. Inclusive, eu trabalhei desentupindo rede de esgoto lá como funcionário público. Fui designado para desentupir rede de esgoto lá há 1 ano e meio, 2 anos atrás. É um caso muito difícil. Muito difícil. Até hoje eu tive conversando com o chefe do departamento do meio ambiente, né, para que tome providência, que ajuda-nos a cobrar para a Copasa tomar providência e fazer essa canalização, porque hoje a Copasa ela é responsável pela canalização de rede de esgoto do nosso município. Se eu tiver errado, eles que me perdoem, mas nós vamos continuar cobrando para a Copasa fazer esse serviço, principalmente dentro da área urbana, né? Então, amanhã, se Deus quiser, eu quero passar por lá alguns minutos para ver também esse serviço e quero pedir desculpa aos moradores que eu prometi, confirmei que ia lá hoje, não pude ir devido a minha esposa ter ficado doente. Mas, por hoje, senhor presidente, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. A palavra continua livre. Antes de dar sequência à reunião, até recebi um ofício aqui do deputado Duarte Bechir, que é o deputado que de base de apoio do novo vereador Alberto. Fico contente também, gostaria até de parabenizar o novo vereador, que ele teve essa semana em Belo Horizonte, né? Eu vi através das redes sociais que Vossa Excelência esteve lá, tratando desse assunto, né, que é da emenda. Então, como acabei de ver agora, abrir o ofício, trato dele informar, ele está passando aqui a informação que Vossa Excelência já passou no plenário, da destinação do recurso do Duarte Bechir. Gostaria que Vossa Excelência, não é um deputado da minha base, que eu não apoio diretamente o deputado, não é um deputado que Vossa Excelência apoia, mas que leve, né, o nosso agradecimento pela indicação do nosso município e que ele possa estar sempre nos ajudando e valorizando o nosso município. Vou fazer a leitura do ofício aqui. Excelentíssimo senhor presidente e demais pares, com minha saudação, tenho a satisfação de informar a Vossas Excelências que, decorrente da emenda parlamentar por mim indicada, foi efetuada o pagamento em favor da Santa Casa de Misericórdia de Pedralva do valor de R$60 mil para custeio para a saúde. Na oportunidade, reitero a minha disposição de permanente empenho em favor das ações de interesse da municipalidade e renovo a Vossas Excelências o meu elevado apreço e estima. Cordialmente, deputado Duarte Bechir. Informo que há projetos para análise da Comissão de Legislação e que após a análise dessa comissão, as demais serão avisadas para se reunirem. Convido para a reunião da Câmara Jovem
que será realizada amanhã, 26 de novembro de 2019, às 17 horas e 30 minutos. Convido os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de dezembro, às 19 horas e 15 minutos. A sessão está encerrada. Boa noite.